Hip Hamilton brasileiro, hein? Ricardo Hamilton. Fala, Grande galera. Hip. Vocês merecem. Sempre substantivando aqui o Ricardo Hamilton. Um grande, grande amigo do Café Belgrado. Queria saber um pouco mais sobre o Suns pré-era Warriors. Pô, isso aqui é a nossa especialidade, velho. Se tem uma parada aqui, o Café Belgrado domina essa pergunta aqui. Que às vezes vocês comentam, esse time jogava Analytics, como é que era o espaçamento? Abraços, cara. Porra, oportunidade de falar do Phoenix Suns. Vou até meter um vídeo aqui para virar cortes aqui, Lucas. Espera aí. Ricardo Hamilton pautando o debate de maneira maravilhosa. Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Suns Nash. Para começar, né? É a era Nash ou a era Mike D'Antoni? Como que a gente vai batizar aqui? Gibas, é o seguinte, tem duas, né? A era Nash, ela dura desde que o Nash volta pro Suns, né, em 2004, e vai até a época que ele sai, 2010, temporada 10-11. E o D'Antoni sai um pouco antes, né? O D'Antoni sai um pouco antes, na sequência da saída do D'Antoni sai o Amar'e Stoudemire, muito por causa da troca que o Steve Kerr fez, né? Trocando o Shawn Marion pelo Shaquille O'Neal, né? Então, assim, eu diria mais a era do Marion, viu, Gibas? O Shawn Marion, ele é um pouco esquecido pelo mundo, né? Mas ele é que fazia existir o Small Ball do Suns, né? E o Small Ball do Suns era com o Amar'e Stoudemire e o Shawn Marion jogando como 4 e 5, né? Então, era o que fazia o Suns muito especial, porque o Marion era um baita defensor num time que não defendia, não era tão preocupado com a defesa. Esse é o Shawn Marion que fez essa cesta agora, né? Então ele era muito agressivo ao aro e também na defesa ele defendia como nenhum outro jogador do time. E o Hip Hamilton brasileiro. Isso, o Hip Hamilton brasileiro perguntou assim, como era que dava para definir o ataque, né? Dessa época que eu prefiro, né, que era quando tinha esses 3 jogadores, era muito baseada no jogo de pick and roll central, mas podia ser em qualquer outro lugar da quadra também, de Amar'e Stoudemire e Steve Nash, né? Esse era o carro-chefe do time. A partir desse movimento de pick and roll, os outros movimentos fluíam, era um time que jogava mais pick and roll do que todo mundo, né? E isso era muito difícil de ser marcado, porque se você tentava defender com 2 jogadores esse pick and roll, provavelmente o Nash achava o melhor ângulo para encontrar o Stoudemire para fazer a cesta, ou ele mesmo fazer a cesta, né? Como a gente está vendo em algum desses lances aqui. E se trouxesse o terceiro marcador, que era a resposta mais lógica, porque era impossível defender com eles com 2, né? 2 com 2, ele tinha um arsenal de chutadores, ou o Shawn Marion fazendo cortes para a cesta, que deixava o ataque muito difícil separado, né? Então, se fosse para escolher um jeito de dizer como esse Suns jogava, vai um pouco, não é tanto analytics, é um time que, se fosse mais analítico, o Nash chutava mais, o time chutava mais bola de 3, mas era muito velocidade, né? Era muito movimento e velocidade, né? Então, era o próprio D'Antoni batizou, né, como 7 segundos ou menos essa era, né? Então, era uma era de definir rápido as jogadas, quando muito... Essa assistência, para mim, é a minha favorita do Nash. Quando muito do que se falava, só não é minha favorita porque tem uma contra o Golden State, que eu acho que talvez seja até preciso, que ele passa a bola pelas costas e depois dá assistência pelas costas, que é surreal. Mas assim, a primeira ideia é arremessar rápido, né, desse time. Então era contra-ataque, 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 levando a cesta ou não, né? Então movimentação, contra-ataque, velocidade e genialidade do Nash, né? Era muito difícil de essa aí que eu tava falando. Essa é bizarra, velho. É muito difícil de definir de um jeito assim. Você não dá, contra velho. o Dan Levy, GM do Golden State hoje. E o Derek Fisher ali passando também. Esqueci até que eu tava falando aqui, quando eu vi essa assistência. Mas era coisa linda, velho. Era coisa linda esse Suns. O nosso olho... lembrei. Era difícil um pouquinho de reproduzir porque os outros times não tinham Nash. Então, é menos analítico do que o analítico. Porque a ideia do basquete analítico é você pode reproduzir com os jogadores que você tem, né? Não adianta você ter uma estatística, uma maneira de jogar que dependa de um jogador. Por exemplo,
Se o jeito de jogar do Golden State fosse o Curry meter a bola do meio da quadra, o time vai desenhar jogadas pro Curry ficar arremessando do meio da quadra. Não dá pra eu botar outro time pra fazer a mesma coisa, sabe? Você não vai ter um Curry pra essa jogada ser eficiente. Então, muito do que o Suns fazia, o Suns podia fazer porque tinha o Nash. Então, era um pouquinho difícil de reproduzir em outros lugares. Mas muitas das ideias perduraram e perduram até hoje. E talvez o olho do nosso tempo, se for ver aqueles jogos de novo, mesmo os highlights, acho que não vai pegar o que era o impacto, assim, porque nossa geração se acostumou, né? Nossa geração, não digo, mas todo mundo que acompanha basquete nos últimos 10 anos se acostumou a ataques rápidos, né? Sim. O que o Phoenix Suns fazia de atacar 7 segundos ou menos, hoje é o que a NBA toda faz, né? Todo mundo hoje ataca antes dos 16, né, do relógio. Quer dizer isso, né? Começa o relógio nos 24, antes dos 16 já deve ter que concluir. Pô, isso era, assim, era absolutamente revolucionário. Isso foi uma coisa alucinante. A gente teve momentos de pace alto na NBA, anos 80, alguns momentos nos anos 90, especialmente alguns times, mas assim, a gente viveu uma época dos anos 90 e 2000 em que o pace foi regredindo ao passo da gente ter tido a final do Pistons contra o Spurs, que o placar era tipo 70-70, uma coisa assim. Final de jogo, tá? Coisa que hoje no intervalo já tá. Final de jogo, 76-72. Não era incomum nesse período. Aí aparece esse time que jogava o run and gun, né? Assim, correr e chutar muito, mas assim, com sistema, com lógicas, padrões, e acho que um grande personagem é o Leandrinho desse movimento, né? O sexto homem do time, o cara que era sexto homem, como muitos sextos homens da história da NBA, fechava o jogo, muitos dos jogos, um jogador que pontuava muito, era um dos principais pontuadores do time, e era um time assim, construído para jogar em velocidade, como o Lucas falou, em geral, quando acontecem grandes revoluções táticas no basquete, pelo menos nos últimos tempos, sempre não, mas em geral passa pela posição 4. A posição 4 aqui era, como o Lucas falou, o Shawn Marion, de certa maneira uma chave, porque era um jogador que permitia que o Suns não tivesse dois pivôs 5 em quadra que não chutassem, né? Eles tinham um pivô que não chutava, que era o Amari, mas que chutava de média distância muito, muito bem. Então isso, como ele perguntou ainda dos espaços, né? Isso tornava os espaços muito bons, né? Então, cara, era um time que revolucionou a NBA ofensivamente para um lugar de onde a NBA nunca mais saiu. Isso dá para dizer. Desde o Phoenix Suns, a NBA nunca mais fez um movimento em outra direção. Todo mundo que veio depois e influenciou foi radicalizando na direção que o Suns apontou. O Suns não. O Suns remou contra a maré no seu tempo. A gente fala muito que o Golden State foi revolucionário, e foi mesmo, mas assim, ele caminhou num caminho que o Suns abriu. Até tá enfrentando o Trail Blazers, né? O Suns foi o Trail Blazer aqui, né? Foi o que carpiu primeiro, sabe? Então, pavimentou o caminho. Sem o Suns não haveria Golden State Warriors. Acho que isso dá pra dizer. Pô, gostoso Olha. aqui, hein, cara. E não era o Dan Levy não, viu, Kibas? Aquele lance Não era ali. o Troy Murphy, não era? Acho que era Troy, não, era acho que era o Biedrins, velho. Biedrins? É? Eu acho que era o Biedrins. E tinha o Baron Davis, ele é o primeiro que o Nash corta e o passe vai com o Fischer olhando lá, meio confuso. Pô, muito gostoso falar disso aqui, velho. Nossa. Bom demais. Dá pra ficar um dia inteiro falando disso aqui. Pix modalidade, Lucas. Pix modalidade.